Graça e paz a todos, uma boa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, estamos aqui com mais uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Para você que ama a Deus, para você que tem a esperança da vida eterna, para você que serve ao Senhor e que ainda não se ateve ou já leu e às vezes é como se vem em branco e esquece em certos momentos dessas palavras. Então estamos aqui para nos relembrar, para que venhamos estar atentos aí, porque já sabemos que o mundo se aproximando do seu final, Jesus está voltando, mas existe uma palavra que gostaria de deixar aqui para você essa noite, amém? Se encontra em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que fala sobre o julgamento das nações. Isso mesmo. Todas as nações, todas as gerações vão estar diante de Deus para ser julgado por Deus. Isso, Deus vai julgar todas as nações. Vai ser um momento terrível para uns, um momento de alegria para outros, para aqueles que praticaram as boas obras, compreenderam a vontade de Deus, amaram a Deus, amaram os seus mandamentos. Para esses vai ser uma bênção. Daniel capítulo 12 fala que uns vão ressuscitar para a glória eterna, mas outros também vão ressuscitar para a vergonha eterna, desprezo eterno. Então vão ser desprezados por Deus naquele dia. Quem? Aqueles que praticaram o mal. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Isso mesmo. Existe um livro no céu chamado Livro da Vida, que todas as pessoas que alcançam em Deus, por meio de Jesus Cristo, a salvação, o nome vai parar nesse livro. E quem não tem o nome desse livro? Não tem salvação. Como é que fazemos para receber a graça de termos o nome escrito neste livro? Bom, ouvindo o Evangelho. Quando ouvimos o Evangelho, como qualquer outra literatura, como qualquer uma história que ouvimos, logo aplicamos um juízo, um julgamento, achando certo ou achando errado, aceitando, rejeitando. E assim é o Evangelho. Quando você ouve o Evangelho e você crê no Evangelho, quando eu ouço e creio, os nossos nomes vão para o livro da vida. Ouvindo o Evangelho e não crendo ou não aceitando, o nome não vai para o livro da vida. E aqui nós vamos ver em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, que quem não tem o nome no livro da vida não tem salvação. Não tem salvação. Então Deus nos convida para a sua eternidade, para nos abençoar, mas Ele exige de nós que deixemos todo o pecado. Amém? E venhamos servir a Deus em santidade e justiça. Mas olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Foi a visão que o apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, teve. Deus o arrebatou, tirou ele da terra em espírito e conduziu ao céu. E quando ele estava no céu, vendo essas coisas do céu, ele transitou pelas eras, ele avançou no tempo. Deus começou a revelar o que ia acontecer nos últimos dias. Chamamos esse estudo de escatologia bíblica, Aquilo que Deus ensina, fala mesmo, afirma que vai acontecer nos últimos dias. Olha o que está escrito aqui, Apocalipse 20, versículo 11. Olha o que ele viu. Eu vi um grande trono branco, diz João, e o que estava sentado sobre ele, que é Deus, de cuja presença fugia a terra e o céu. O terror caiu sobre os seus corações, e não se achou lugar para eles, não se achou lugar para se esconder de Deus. Os que morreram não conseguiram se esconder de Deus. Os vivos não conseguiram se esconder de Deus, estavam todos ali, preparados para ser julgados por Deus. E por que o terror? Por que queriam fugir? Porque Deus conhece todos os segredos dos homens. E então, sabendo que Deus julgará segundo a reta justiça, que aquele que fez o mal vai receber o mal, temeram e tremeram diante desse momento. É isso que está escrito aqui. E só para você ter uma ideia, versículo 12, ele diz, ele viu os mortos, ele viu pessoas que morreram, grandes e pequenos, ele viu os mortos. Esses mortos já não estavam mais mortos,
ressuscitaram para receber o juízo de Deus. Tá? Quando diz, a palavra de Deus diz lá em Timóteo que Deus está preparado para julgar vivos e mortos, não é que ele vai descer na mansão dos mortos e julgar os mortos. Não, ele vai ressuscitar os mortos para julgar, porque Deus é Deus de vivos. Então ele diz, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Isso mesmo, olha, tem livros e livros. Tem o livro das obras, tudo que fazemos está escrito lá, e tem o livro da vida. A pessoa que alcança a graça do novo nascimento, o nome dessa pessoa vai parar no livro da vida. Para quê? Para que receba a salvação eterna nesse dia do grande juízo. Então, olha, revi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros das obras, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que fez, o que merece. Olha, cometeu um assassinato, o que merece? Está na lei de Deus. Aquele que matar o homem vai ser morto também. Então, vai passar pelo juízo de Deus. Aquele que fez o bem vai receber o bem, aquele que fez o mal vai receber o mal. Gálatas, né? Tudo que o homem plantar, isso também o homem vai colher. Essa é a lei de Deus. O versículo seguinte, que é o 14, ele diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados, aliás, versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia. O mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então, todas as pessoas que morreram, em toda e qualquer situação, foram devolvidos para a vida. Deus os chamou para a vida, e agora, vivos em um corpo físico, vão passar pelo julgamento de Deus. Olha o versículo 13. E deu o mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Por tudo que fizeram, por tudo que falaram, vão ser julgados agora. E versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se as obras da pessoa foi má, o nome dela não vai para o livro da vida, então ela vai ser lançada no fogo eterno. Se as obras foram boas, vai ser levado para onde? Para a presença de Deus. Vai reinar com Cristo pela eternidade. Então, meus amados, esta é a palavra de Deus. E esta palavra, ela é verdadeira. Um dia eu, você e os demais homens, tanto da nossa geração quanto das passadas, de todas as nações, tribos, línguas e povos, vão estar diante de Deus. E Deus vai revelar o profundo escondido de cada coração. Mas o que Deus fala? Lá em Atos, capítulo 17, deixa eu abrir aqui em Atos, no capítulo 17, nós vamos ter aqui um ensinamento de Deus. Atos 17, versículo 30 e versículo 31, né? Que diz o seguinte aqui, ó, antes desse dia, é o que Deus ensina, é o que Deus pede, né, na verdade. Ó, versículo 30 diz assim: hoje, na vida aqui antes da morte, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, nós não sabíamos dessas coisas, Ele não leva em consideração. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus, Ele está dizendo, você não sabia desse julgamento, você não sabia do sacrifício de Cristo, você não sabia de diversas leis de Deus, não sabia. Então Deus agora está disposto a perdoar, desde que você se arrependa. Se você se arrepender, esses pecados vão ser lançados no mar do esquecimento, e aí o seu nome vai para o livro da vida. Olha o versículo 31. No versículo 30 ele manda que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Olha o 31. Porquanto tem determinado um dia, Deus determinou um dia, está marcado no calendário de Deus, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem,
que destinou, que é Jesus, e disso deu certeza a todos. De que maneira? Ressuscitando dentre os mortos. Então, antes do dia do grande trono branco chegar, você precisa aceitar Jesus. Você precisa fazer uma aliança com Deus e ser fiel, firme, cumprir os mandamentos de Deus, porque senão não há esperança. Pode morar na igreja, pode pregar na igreja, pode cantar na igreja, pode fazer tudo na igreja. Se não tiver dentro dos mandamentos de Deus, não tem salvação. Então, meu querido, olha, ouça o conselho de Deus. Por quê? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, Hebreus 9, 27 diz o seguinte: que depois da morte segue o juízo. Se não aproveitar essa oportunidade aqui que temos aqui, lá não vai ter oportunidade de arrependimento. Não tem como mudar a situação. Depois que morreu, não muda-se mais a situação. Então, fica aqui esta palavra, fica aqui este alerta. Você que ama Deus, olha, se comprometa em servir a Deus, amar a Deus, cumprir os mandamentos de Deus, se aproxime de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que é Deus que nos sustenta. Atos também fala sobre isso. Em Atos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é aquele que nos sustenta em vida. Tá? É nele que vivemos, é nele que nos movemos. Atos capítulo 17 também, você pode voltar um pouquinho para trás. E você vai ver que é nele que vivemos, é por Deus. Então, se comprometa, aceite Jesus, amém? E seja você uma bênção. Busque Deus enquanto há tempo, amém? E seja você uma grande bênção. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a tua família, te dê sabedoria, te faça temente, amém? E conhecedor da palavra e do caminho do Senhor, para que você não erre esse caminho. Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, uma boa noite.